vamos estar também com o Jornal do Peregrino, trazendo informações que vão estar colocando um pouco da atualidade, então, das nossas peregrinações. Vamos entrar no ar? 1, 2, 3 e foi? Parece que no ar. Muito bem, boa noite. Bem-vindo todos que estão participando aqui com a gente dessa live. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Gostaria também de agradecer todas as pessoas que estão aqui ao nosso redor, ajudando e participando para que essa live aconteça. Só aqui na minha casa, nós estamos, então, com 2 pessoas ajudando. Na verdade, nós estamos fazendo isolamento social, eu tenho ficado aqui em casa, Melissa também tem ficado na casa dela e a Renata também tem ficado separada na casa dela. Então, por conta disso, hoje nós topamos nos reunir aqui para estar iniciando essa live hoje. Não, Melissa? Não acho ela aqui, né? Essa não vai lá mesmo, mas está no Zoom. O Zoom está rolando? Está gravando aí? Como é que está? Então, beleza. Então, nós vamos focar que está no ar. Paulo, seja muito bem-vindo. Então, temos hoje um convidado super especial, que é amigo nosso de Arapongas, o Paulo Gustavo, que, na verdade, era chefe em Arapongas e nos abandonou, foi para Blumenau. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite, tudo bom? É um prazer estar participando dessa live hoje, contando um pouquinho dos pratos portugueses, a gastronomia voltada com a religião, então vai ser bem bacana. Bom, tenho certeza que vai ser muito bom estar aqui com vocês para mostrar um pouco. Então, ó, nós vamos primeiro começar a mostrar. Primeiro, vou desligar um pouco. Pronto. Eu vou começar a mostrar para vocês, então, um pouco dos ingredientes. A gente está meio tenso aqui, porque a gente achou, tá? Melissa conseguiu enxergar agora que está no ar. Pronto, eu quero mostrar os ingredientes primeiro para você e quero te avisar que nós vamos estar colocando o link do blog da Sacra Tour, disponibilizando toda a receita para vocês. Assim que acabar, nós disponibilizamos o link do blog aqui no título Melissa está falando, que já está colocando agora para vocês o link do blog com toda a receita. Então, não sofram em querer anotar, tá bom? Então, vamos lá. Bom, vamos começar pelo bacalhau. 500 gramas, mais ou menos, de bacalhau dessalgado. Vou falar desfiado ou então já, na verdade, sem todo o osso dele, tá? Porque com isso a gente tem uma perda muito grande. Paulo, eu não sei o que você me diz disso, mas o que eu vi é que às vezes dá uma perda de 1/3 do tanto de bacalhau se eu pegasse uma posta congelada, dela já dessalgada e descongelada. Dá mais ou menos essa relação mesmo? É mais ou menos isso. Então, assim, a gente acabou optando pelo bacalhau já dessalgado e o desfiado, uma pelo valor, que ele se torna muito mais em conta do que uma posta alta, assim, que você vai desfiar. Porque com esse bacalhau é o mesmo produto, eu falo, não é um bacalhau diferente, mas ele é o mesmo produto que a gente consegue, aquela parte mais baixa do aproveitamento que eles fazem os lombos mais altos, eles utilizam e fazem essa parte desfiada. Então é um custo-benefício para esse tipo de receita, assim, que vale a pena mesmo. Legal. E é importante também, Paulo, isso que você falou da questão do preço, porque o bacalhau de natas, que é a receita que nós vamos fazer hoje, é o segundo principal bacalhau de Portugal, perdendo apenas para o bacalhau à Brás, e o bacalhau à Brás é a posta, por isso que é um bacalhau mais caro. Então, na verdade, esse daqui é o bacalhau mais simples de preço, mas vou falar para vocês que para fazer dá um pouquinho de trabalho, mas vale muito a pena. Bom, quais são os ingredientes principais? O bacalhau, aqui a gente tem, já deixei pronto, tá, para facilitar a vida. A batata, nós consideramos mais ou menos para esse tanto de 6 a 8 batatas, que na verdade não tem 8 batatas picadas aqui, tá? Eu já piquei, já fritei a maior parte delas, é só para a gente ter noção da receita. E as natas. Essas natas podem ser as natas frescas, que sem dúvida fica muito melhor, mas se você não tiver em casa, pode usar também o creme de leite, que na verdade vai acabar dando quase que elas por elas, tá? E os outros ingredientes? A gente tem a farinha de rosca, a noz moscada, o azeite. Olha que lindo, Paulo, o azeite que eu coloquei. Esse daqui não é lá da Turquia. Acho que deve ter gente assistindo a gente que, quando viajou comigo, comprou junto. Bom, tem também a cebola e o alho. Não te ouvi, Paulo. Fala de novo. Essas pecinhas com recordações são muito boas, né, de viagem. Eu falo assim, sempre que o pessoal sai viajar, ou quando eu vou mesmo, eu gosto muito de trazer essas coisas que te remetem ao país.
Paulo, tem uma pessoa que viaja comigo, que ela é um pouco maldosa, e fala que eu sou Maria Gastadeira, é assim que ela me chama, tá? Que também deve estar assistindo a gente. A Maria, ela sempre fala isso, fala que eu gasto muito, mas olha que lindo, esse daqui veio lá de Israel, ah, que fofo, esse aqui também, ó, é irmãozinho, não ficou lindo? Esse daqui, então, eu comprei junto com a que fala que eu sou Maria Gastadeira. Esse aqui veio lá da Polônia, da Cracóvia, comprei de lá. Enfim, terminando os ingredientes, a cebola, o alho e um pouco de leite. Gente, o leite quente, ele é mais fácil para depois fazer um molho, tá bom? Se o leite estiver gelado, pode ser também. A única coisa que eu indico de leite é fazer o leite gordo, não colocar o leite que seja o desnatado ou aquele de caixinha. Eu prefiro que seja um leite mais natural. O que você acha, Paulo? Não é melhor esse leite? Eu também prefiro o leite gordo, ele ajuda a deixar o molho um pouco mais cremoso, aveludado, então assim, aquele toque de gordura mesmo, da nata própria do leite, ele ajuda a deixar aquela textura leve na boca, aveludada, é bem gostoso, assim. Beleza, então vamos começar. O que eu acho que vale a pena começar é sempre com a batata. Na verdade, o trabalhoso disso tudo são as batatas. Então, a batata você vai picar em cubinhos. Eu vou assim, falar que cubinhos de 1 por 1, mais ou menos. Tá, mais ou menos, tá bom? Você pica aí de um tamanho pequeno. Vou pegar agora a panela para a gente poder fritar aqui no nosso fogareiro, que eu espero que agora resolva funcionar, porque tem hora que ele funciona, tem hora que não. E aí você vai fritar as suas batatas. O que é importante para você fritar a batata? Então, calma lá, Larissa, para eu poder fazer, para eu começar, eu começo pela batata. Corto a batata e frita a batata antes de tudo. Primeira coisa, a batata, que vai ser o mais demorado. Eu vou dizer para você que você vai demorar mais ou menos uns 40 minutos para fritar a batata, e com isso vai fazendo as outras coisas. Que a última coisa que você coloca são as batatas. Por isso que vale a pena começar por elas, porque você vai terminar por elas. Bom, eu vou colocar as batatas para fritar. O óleo já está um pouco quente. E o que é importante que você entenda do fritar das batatas. As batatas não podem ficar fritas. Sabe quando você faz batata frita para criança comer? Lembrando que, mãe, a gente é sempre criança, tá? Então pode fazer batata frita sempre para suas crianças. Quando você for colocar a batata, algumas coisas que eu quero falar sobre a fritura aqui, tá? Que eu já vou tirar para terminar de ficar ali no fogão. É sempre importante você ter as batatas secas, porque as batatas, quando elas estão com água, elas no contato com óleo, elas fazem essa borbulha toda que você viu que está fazendo, mas que agora já está mais light ali de borbulha. E, Paulo, eu não sei se você já ouviu falar que na Europa, de forma geral, os legumes, as verduras, eles têm um gosto um pouco mais forte do que o nosso, porque como o nosso solo é um solo mais cheio de nutrientes, mais molhado, na verdade, por conta disso, as nossas verduras e nossos legumes, eles acabam absorvendo bastante dessa água do solo. E como lá é um solo mais pobre, acaba não absorvendo tanto toda essa água, então dá um gosto mais forte para os legumes. Por isso também da importância de tirar a água. O que você me diz disso? Isso, eu já ouvi comentários bastantes, assim, nunca fui cientificamente estudar a diferença, mas a gente percebe que em solos com mais minerais, essas coisas assim, ele fica um sabor mais concentrado, né? Então, para uma batata frita, a gente até aí seria interessante estar utilizando aquela batata rosa, que ela tem menos água já para absorção. Você vai conseguir um resultado melhor, que ela vai fritar e não vai ter aquela cocção totalmente. Ela vai ficar crocante, que a hora que você adicionar o molho, ele vai formar aquela casquinha, né? Então, eu acho bacana a gente estar trabalhando, que é uma batata diferenciada, né? Trabalhar um legume que, fala até em casa, se você cozinhar alguma coisa na água, alguma coisa só no vapor, que ele absorve menos água, o sabor é completamente diferente, né? Então, se lá eles têm essa vantagem, perfeito. Legal. Na verdade, eu acabei não usando a batata rosa, porque eu acabei de ficar sabendo que ela é ideal, tá bom? Mas, enfim, já vai e coloca a batata rosa. E o importante da fritura da batata é exatamente o que ele diz, é deixar essa casquinha. Como depois você vai colocar essas batatas no molho todo e vai para o forno assar por uns 25, às vezes até 30 minutos, então, por conta disso, ela vai terminar de amolecer. Por
inteira. Você vai fritar o tampo da batata para deixar essa casquinha crocante em volta, para que ela tenha esse aspecto do crocante, tá? Eu acredito que o tanto que eu já esquentei esse óleo com a... Filma, Renata, para dar para ver. Aqui, ó. Aí. Acho que dá para ter uma ideia de como mais ou menos... Oi? De novo? Então, de novo, ó, para vocês verem como que é mais ou menos tratar a batata, tá? Como eu disse para vocês, eu já fritei praticamente toda a batata. Ela vai ficar clarinha mesmo, não é uma batata que vai ficar escura com cara de super frita, tá? Mas ela vai ter importante que toda a batata tenha essa crocância. Como se você fosse comer agora, ela não vai estar 100% gostosa por dentro, mas vai estar legal a casquinha em volta, que esse é o importante dessa parte da receita. Bom, como eu disse, essa é a parte mais demorada de todas. Mas vale a pena. Outra coisa que eu queria que você falasse. Batata frita, fogo alto ou fogo baixo? Como que é isso? Assim, para esse processo, o ideal seria um fogo alto. Porque daí a gente precisa que ela esteja um choque térmico só, né? Então, que ela cozinhe primeiro por fora, que faça vamos selar ela externo, e dentro ainda ela comece a cozinhar e ela termine a cocção no forno. Quando ela for direto para a mesa, ela não precisa ser tão alta. Então, ela vai formar uma casquinha fora, senão ela vai dourar por fora e dentro não vai estar cozida ainda. Então, nesse processo, como ela vai terminar no forno, acho que é legal estar com fogo bem alto, que ela começou a cocção e daí depois ela vai terminar com outra temperatura dentro do forno. Legal. Bom, agora a segunda parte, a primeira parte da batata já resolvida. A segunda parte agora que a gente vai fazer é o bacalhau, tá? Então, eu vou pegar o bacalhau e vou colocar para ferver na água, tá? Aqui, eu, na verdade, para facilitar a nossa vida, eu já dei uma ferventada nessa água, tá? Mas o ideal não é bem esse, né, Paulo? O ideal é deixar a água natural e ir fervendo tudo junto, né? Isso. Eu, quando trabalho assim com parte de peixes, que ele tem uma textura mais delicada, igual o bacalhau, eu gosto de começar com ele na água com uma temperatura ambiente e você ir cozinhando. Acabou, Paulo? Tá. E você colocar o peixe que tem uma textura mais delicada, ele vai enrijecer. Então, logo por fora, ele já vai ter aquela textura mais tenra e dentro ainda ele não vai ter terminado a cocção. Então, por isso que é legal você trabalhar, que ele vai cozinhando em baixa temperatura até elevar a temperatura do centro ao mesmo tempo. Entendido. Bom, esse bacalhau vai ficar fervendo aqui mais ou menos uns 20 minutos. Isso vai ser o tempo da nossa live, ele vai estar aqui, vai ferver. Como ele já está de salgado, a gente vai manter todo o bacalhau sendo fervido aqui sem sal mesmo, tá? Mas é só para você ter uma noção, esses 500 gramas já dá para você colocar. Eu, na verdade, inicialmente estava um pouco preocupada de usar as mãos para fazer as coisas, mas o nosso chefe autorizou e disse que é muito bom ter o contato das pessoas, das mãos com a comida, né, Paulo? Então, estou liberada, né, para fazer isso. Eu gosto do contato. Eu falo assim, a gente precisa sentir a textura, tudo. E no caso, para desfiar um bacalhau, tem algumas técnicas que você pode pegar, assim, com garfo, alguma coisa assim. Mas eu acho que ele garante você sentindo mesmo, que ele está sem o espinho, tudo. Porque às vezes tem os espinhos bem pequenininhos. Então, na hora que você está desfiando, você consegue sentir. E se for com um garfo, não tem como. Às vezes ele vai passar, então, assim, a hora que a pessoa for servir, principalmente com peixes, essas coisas assim, tomar esse cuidado, até mesmo com aves, tipo um frango, quando você vai desfiar, eu gosto dele sempre desfiando na mão mesmo. O que eu fiz, Paulo? Eu já coloquei ele do jeito que estava, e eu vou desfiar depois, quando ele tiver fervido, né, tiver cozinhado. Mesmo ele um pouco mais quente, eu vou queimar meus dedos e vou desfiar ele aqui depois. Estou deixando ele ali no fogão já para poder cozinhar, tá? O tempo que a gente precisa. E agora nós vamos para a terceira etapa, que é fazer o molho branco. Eu vou colocando as coisas aqui do molho branco para vocês, e eu quero depois levantar uma questão com o Paulo sobre isso, porque eu a vida inteira aprendi a fazer molho branco, esqueci da manteiga que está na geladeira. Calma aí.
Pronto, a manteiga, que eu, na verdade, eu deixei cortadinha, são mais ou menos 50 gramas, tá? Ou 2 colheres de sopa de manteiga. O mesmo tanto que você usar para farinha, você vai usar para manteiga, tá? Eu a vida inteira aprendi com a minha mãe que isso daqui se chamava molho branco. Colocar a manteiga... Oi? Ah, tá. A Melissa está lembrando que é para falar para vocês compartilharem essa live com as pessoas que vocês acham que vão gostar de estar conhecendo mais uma receita de Portugal, aprender a fazer o segundo bacalhau mais importante, mais feito lá em Portugal. Então, compartilhe com as pessoas. Abra uma sala aí de conversa no seu Facebook para que mais gente conheça desse bacalhau. Bom, eu vou colocar aqui, senão vai acabar derretendo toda a manteiga. Então, eu aprendi com a minha mãe que quando eu coloco a manteiga misturado com a farinha e vou colocando leite, que isso daqui, na verdade, se chama molho branco. Mas eu tô vendo, Paulo, uma nova versão de nome para isso daqui, que é molho bechamel, parece, né, que o pessoal tem chamado. Qual que é a principal diferença? Enquanto isso, Paulo, você vai falando, eu tô mexendo aqui, e é importante, no caso do meu molho branco, sei lá se o molho bechamel é assim também, mas é você não parar de mexer. Porque enquanto você está mexendo isso, você não vai deixar empelotar essa farinha. Então, a minha dica do molho branco é você não parar de mexer. Conta, Paulo, para a gente a diferença de um para o outro. Bom, quando a Larissa me fez essa pergunta hoje sobre o molho bechamel e o molho branco, até eu fiquei meio assim, falei, como que poderia explicar? Na verdade, assim, a base da gastronomia ela vem do molho bechamel. O molho bechamel ele era a mistura de farinha, uma manteiga, e a diferença dele em si é que na Europa eles utilizavam creme de leite fresco e não a parte de leite. Porque lá eles têm os processos e eles sobram mais. Então é um creme de leite fresco mais líquido, que ele tem a mesma textura de um leite, que aqui a gente foi adaptando, cada país foi adaptando para a sua realidade. No Brasil, o molho bechamel ele foi feito com leite, que era o que a gente tinha de maior volume, assim. Então, foi feita variações. Desse molho, a gente consegue fazer uma base muito grande. Então, assim, do molho bechamel, eu hoje faço um molho, eu adiciono um queijo nele. Então, assim, dessa base, farinha, manteiga e leite ou creme de leite fresco, você consegue saborizar ele com cebola, noz moscada, louro, e isso vai gerando outros molhos que o pessoal em cada país vai dando o seu nome. Então é muito complexo quando você fala, do molho bechamel. Sim, o molho bechamel é uma das bases. E daí no Brasil a gente estava acostumado com o molho branco, que é o que a mãe está acostumada a fazer em casa, mas ele não deixa de ser um molho bechamel. Então, assim, ele vem do princípio do molho bechamel e é colocado para os dias de hoje. Então eu estou me achando, porque nome agora... Chique. Eu, na verdade, estou me achando que eu estou fazendo um molho bechamel, então, na verdade. Tá, gente? Então, você não vai fazer um molho branco, você vai fazer um molho bechamel para você colocar, então, no seu bacalhau de natas, tá? Eu não sei se vocês conseguiram ver enquanto eu estou falando. A mistura ali da farinha com a manteiga. Hoje é um roux, que eles chamam. Então, tem o roux claro, o roux médio e o roux escuro. Ele é um ponto de espessante, né? Então, assim, você deixa ele dourando, a manteiga com a farinha. E cada ponto que você deixa ele vai resultar uma textura. Tipo assim, um roux escuro, ele vai lembrar um pouco de nozes, castanhas caramelizadas no final. Já um roux claro, ele não vai interferir tanto no sabor. O médio vai ficar no intermediário ali dos dois. Entendi. E nada mais é uma mistura de farinha com manteiga. Sim. E é o que eu estou fazendo aqui, só colocando leite. E uma coisa que é importante nesse molho branco aqui da minha mãe, que é receita bem de casa, tá? Na verdade, eu quero avisar vocês, assim, que eu sou a pessoa que melhor faz molho branco na minha casa. Entre eu e minhas irmãs, só não da minha mãe, que às vezes da minha mãe também tá um pouco melhor que o meu. Uau. Ah, não, tá ali, tá certo. O bacalhau resolveu mostrar que ele tá ali no fogo. Mas uma coisa que é importante... Mas a única vez que eu faço na casa de uma amiga, tá. É importante você pensar do molho bechamel ou molho branco, né, que é da minha mãe, que quanto mais você mexe e você vai colocando aos poucos o leite, você vai conseguindo não empelotar.
Então, se você A coloca gente está todo o leite... mostrando a tela dividida para dar para ver bem aí a Larissa mexendo, tá vendo? Como ela vai colocando devagarinho o leite, como vai misturando para poder... nem para não grudar e nem empelotar, para não deixar empelotar, né? Que é o principal. Então, se você coloca todo o leite de uma vez, se você coloca o leite gelado, você não vai conseguir essa consistência do molho bechamel, tá? Ou melhor, do molho branco, que é o da minha mãe, tá? Enfim, coloquei então os 400 ml de leite. Se eu fosse fazer isso numa situação normal, no molho branco, por exemplo, para um macarrão, para qualquer outra coisa, eu com certeza usaria bem mais de leite. Calma que eu vou ter que ir no meu fogão. Pronto, o bacalhau está muito se achando ali no fogão. Eu colocaria menos, eu colocaria mais leite. Aqui eu estou colocando menos. Por quê? Porque eu quero também usar um pouco da água depois desse bacalhau. Eu poderia também pôr leite. Se você quiser pôr mais leite, não é problema, você pode pôr. Mas eu indico que você coloque um pouco da água do bacalhau para dar então no gosto. O que o Paulo Mas disse... eu não misturo a água do bacalhau no molho. Isso é depois, na hora da montagem, né? Pode ser agora também, mas eu não vou pôr agora, vou pôr só depois, tá? Você não engrossa com maisena para ele ficar muito líquido. Não. Eu vou colocar um pouco de noz moscada e assim, gente, a noz moscada é do gosto do freguês, tá? Por exemplo, eu sou chegada na noz moscada, então o meu molho branco, ele normalmente fica meio preto, sabe? Porque eu coloco noz moscada. Mas, enfim, vai do seu gosto, gente que não gosta, não põe, e a amizade é a mesma, tá? O importante é essa mistura aqui de leite com a farinha, com a manteiga, para você ir dando a consistência toda do processo aqui, tá? Paulo, quer falar alguma coisa do molho branco enquanto vai cozinhando aqui o nosso molho? Tem alguma coisa a mais que você quer falar para nós que vale a pena acrescentar? Eu ia falar da importância do leite estar quente já, que ele fica muito mais fácil de se trabalhar do que o leite gelado, né? Então, a chance de empelotar é bem menor. Tem gente que faz o processo, às vezes faz a base, daí dilui no leite já quente, tira do fogo, e eu gosto de fazer também na panela. E fiz o preparo e vou diluindo aos poucos, já deixei o leite morno ali, para ele não ter problema de empelotar. E daí vai cozinhando lentamente. Ô Paulo, tem gente aqui perguntando se tem... Oi, ele saiu o áudio. Se quiserem, pode me chamar que eu faço na casa de vocês, tá? Bom, agora vamos para a última parte. Paulo já voltou? Voltou. Eu escutei a pergunta. Estava sem o áudio. Se tem alguma outra forma de fazer o molho branco sem ser com farinha de trigo. Para quem é celíaco, tem alguma outra alternativa para fazer o molho branco? A gente consegue estar trabalhando com a farinha de arroz, ali em proporções diferentes. Na verdade, a farinha ela tem a função de espessar, né? Então, se trabalhar com a farinha de arroz, eu acredito que consegue chegar. Talvez vai ter que acrescentar um pouquinho mais. Normalmente, a gente trabalha com o dobro ali, para chegar nessa quantidade. O dobro da farinha de arroz... Tem que tomar cuidado, né? Porque o celíaco não pode... Tá ótimo. Bom, então agora vamos para a parte... Legal. Vamos então para a parte final, que é agora o misturar tudo junto e misturado na mesma panela, tá? É o seguinte, uma coisa que eu tenho percebido, porque eu gosto muito dessa receita. Essa receita nós pegamos num restaurante lá de Lisboa, que eu gosto demais. Na verdade, todas as vezes que a Sacratur vai para Lisboa, nós comemos nesse restaurante. É como se fosse tipo um self-service de bacalhau. Então, são 4 tipos de bacalhau que eles colocam.
para a gente ir comendo e vai variando aí o que tem. Esse é o meu preferido. Eu vou para Portugal, eu preciso comer o bacalhau de natas. Então, assim, a Melissa já sabe quando vai organizar o roteiro, que se eu vou acompanhar, tem que ter um dos cardápios, tem que ser esse. E uma coisa que é importante a gente lembrar na hora de cozinhar é que, às vezes, a quantidade de azeite que nós vamos encontrar nas receitas por aí é uma quantidade grande. A minha indicação é não exagere no azeite, tá? Uma xicrinha só de café, ou então, para quem já foi para a Turquia e tem um copinho turco, pode ser meio copo turco também, tá? De azeite, não é problema nenhum. O importante é não exagerar. O que eu vou colocar agora aqui? Eu primeiro vou pôr a cebola e o alho junto com o azeite. Vou fazer ali, vou refogar a cebola e o azeite. E depois eu vou trazendo todos os outros ingredientes que eu já vim trabalhando anteriormente. Então, vou trazer o bacalhau, vou trazer o molho branco, as natas, que é o que está faltando. E depois, por último, quando esse molho já tiver uma consistência um pouco mais líquida, eu vou colocar a batata, tá? Então, a batata é a última coisa que a gente vai agora colocar no nosso molho, tá? Então, vou colocar todo o azeite, já vou colocar a cebola e o alho. Enquanto isso, eles já vão dourando aqui um pouquinho para a gente já ir... Eu gosto da cebola douradinha, tá? Assim, bem dourada mesmo. Eu sempre gosto de deixar a cebola para dar uma crocânciazinha. Por isso que às vezes pode dar uma impressão de um pouco a mais do azeite que está aqui, mas eu vou deixar essa cebola e já vou tirar também agora o bacalhau do fogo, que já tem aí mais ou menos os 20 minutos que ele já está no fogo cozinhando, então já dá para tirar. E lembra que na hora de tirar, tomar cuidado que você vai precisar da água do bacalhau, tá bom? Fica atento com isso. Vou aqui pegar pra gente. Não escorre, é o sabor do prato, né? O que puder agregar de sabor no prato, sempre dos ingredientes. Eu tento aproveitar o máximo dos ingredientes totais assim do prato, porque igual o bacalhau, ele tem um sabor característico. Você passou esse sabor todo para a água. Se você puder acrescentar essa água em algum preparo, é perfeito. Esse molho vai ficar fantástico. Eu queria agora, Larissa, que a gente pudesse repassar a receita para as pessoas que estão entrando agora poderem entender o que a gente fez até aqui. Então, primeiro a gente... Deixa eu só tirar o bacalhau, tá um pouco pesado. Manda ver. Então, você vai fazendo, a gente vai falando. Tá. Primeiro a gente fez a batata, não é? Corta a batata, frita a batata, não super frita, não é? Faz um pouquinho que ela fique... Cubinhos de 1 centímetro, você vai cortar a batata. Como se fossem bloquinhos. Bloquinhos cúbicos de 1 centímetro. Cúbico, você corta a batata frita para ela ficar com aquela casquinha em volta, mas ainda mais macia por dentro. Depois disso, coloca o bacalhau para ferver na água, deixa ele não na água natural, sim, a água vai fervendo junto vai aquecendo junto com o bacalhau. E vamos fazer o molho branco, certo? Molho branco nós cobrimos com o molho bechamel. E você faz o seu molho branco e agora é a etapa que nós chegamos, que o bacalhau tiramos o bacalhau do fogo para desfiá-lo. Não, agora a gente vai juntar tudo, na verdade, tá? Então, ó, eu tô deixando dourar um pouco aqui a cebola e o alho. O alho a gente colocou na receita, gente, mais ou menos uns 5 dentes de alho, mas fica bem também ao seu gosto, tá? Às vezes nem alho a gente coloca, mas às vezes põe, depende realmente do gosto. Se você curte o alho, você põe. Se você não curte, não sofre com alho, tá? Acho que esse é o mais detalhe de todos. A hora que estiver dourando, você vai colocar o seu bacalhau. O que é importante você colocar, para estar colocando, você tomar cuidado para não deixar tamanhos muito grandes. Esse tamanho que eu coloquei aqui, como eu já estava falando, depois só tem na minha mão, eu coloquei ele, mas eu já vou dividir ele em 2, tá? É importante deixar ele realmente o mais desfiadinho possível. E sem água, evita colocar água na hora de você colocar o bacalhau ali dentro. Por isso eu até coloquei nesse negócio. Mostra para a Renata, Larissa, para ela poder... Como que é o nome desse negócio, Melissa? Equador? Escorredor. É bom você dar uma picotadinha nele para ele não ficar tão em pedaços grandes, porque a ideia é ele estar desfiadinho mesmo, tá? Se você já tiver desfiado antes até de colocar o bacalhau para cozinhar, legal também, não tem problema nenhum, tá?
E acho que é interessante, como o Paulo falou, desfiar também antes e fazer isso com a mão, que eu confesso para vocês que como eu estou tendo que falar e fazer a coisa ao mesmo tempo, eu não estou dando conta, mas para tirar também os espinhos, né, Paulo? Que eu acho que isso é importante a gente, principalmente quem tem criança em casa, né? Tem esse problema aí dos espinhos. Na verdade, eu também, que não sou criança, detesto comer comida que tem espinho, né? Eu falo, tem que cuidar muito, né? O espinho, ninguém gosta do espinho no prato, né? Então, a não ser uma aposta que você não tem como retirar mesmo, porque eu falo, ela que está sustentando ali a carne para finalizar o prato. Mas se for um prato que a pessoa já está esperando, assim, ele desfiado, ela não vai ficar olhando, tipo assim, um prato que vai molho, essas coisas assim. Uma azeitona, por exemplo, num prato igual esse, se fosse colocar uma azeitona. Tá, eu estou tentando tirar aqui, gente, os espinhos grandes, tá? Utilizando-a com caroço, porque tem outro sabor. O outro bacalhau... Mas cuidar bem com isso. Vale a pena ir tirando. Engraçado que cada embalagem é uma mesmo, né? Porque eu comprei 2 embalagens hoje, uma para deixar pronto para vocês. Não tinha quase nenhum espinho. Espinho grande não tinha um. E esse aqui eu tirei vários. É aquela história que tem gente que não tem sorte, né, Paulo? Às vezes você vai comer no restaurante, pede o mesmo prato, um coitado não dá conta de comer de tanto espinho. O mesmo processo, mas o ingrediente... Pronto. Eu acho sempre importante você dar uma douradinha no seu bacalhau também, tá? Então, dá uma fritadinha com essa cebola, com esse alho, que eu acho que vale a pena para ficar mais saboroso. Paulo, eu quero também lembrar que um pouquinho do sabor. Sal ainda, né? Nós dessalgamos e não tem sal ainda nesse prato, né? Isso, basicamente, assim, o bacalhau é um prato muito marcante. Então, eu tento evitar ao máximo o processo com sal nele. Ele já é um produto que já tem muito sal, então vamos aproveitar do sal próprio dele ali para salgar as outras coisas. Isso. Eu sinto sempre, Paulo, a necessidade de pôr um pouquinho de sal, porque como está super dessalgado, quase que sem gosto o bacalhau, eu sinto essa necessidade de um pouquinho. É o que você falou, pouco, não muita coisa. E eu vou agora misturar o bacalhau. Tá dando para ver o bacalhau misturado? Tá dando para ver aí? Tá. Calma lá que eu vou separar. Renato, zoom, isso. Tá As dando pessoas fome já. de alguma forma mais prática, o Danilo e a Maria estão perguntando, tem alguma dica para tirar os espinhos do bacalhau de uma forma mais fácil? Deixa eu só antes, Paulo, eu estou colocando molho branco. Eu acredito que vai ser. Tá? Enquanto o Paulo fala, eu vou misturando tudo aqui. Paulo, com você. Eu acredito que manualmente mesmo, você consegue tirar ele melhor, porque você vai estar sentindo ali a textura, questão de textura ali na mão. Ou se não, tem uma outra técnica que eles fazem, mas é mais para a parte de bolinhos. Então, assim, eles tiram os espinhos maiores e quando vão fazer a parte de bolinho de bacalhau, eles colocam entre panos. Bolinho de bacalhau? Carne, o que é espinho, ela já vai ficando presa entre os panos. Então, assim, eles só chacoalham no final, também é uma técnica, mas eu ainda prefiro a mão. Tá. Deixa eu só aproveitar. Deixa eu só fazer só um comentário. Eu não tirei tudo com a mão, porque estava mega quente, tá? Mas a outra receita que eu fiz, que estava não tão quente, deu tranquilamente para tirar tudo com a mão, tá? E eu agora estou misturando molho branco, vou colocar um pouco d'água no bacalhau. Vai lá, Melissa. Mas você não deixa eu falar, carambolas. As pessoas estão perguntando outra coisa, se acha nata aqui com facilidade ou só creme de leite mesmo? Não, essa daqui é nata fresca. Comprei em qualquer mercado. É fácil. As natas são bem fáceis de achar, tá? E a outra pergunta é se pode servir com vinho do Porto. Não é o adequado, porque o vinho do Porto ele é mais encorpado. Ele é mais encorpado, ele não é um vinho para você servir com uma comida, ele é digestivo para você servir depois. Então, se você quiser, o ideal é harmonizar, de repente, com vinhos frutados, mais leves, um francês, com vinho na questão do vinho, é interessante a gente trabalhar. Gente, eu vou pôr agora as natas, tá bom? Vai falando aí, Paulo.
Ali na questão do vinho, é interessante a gente estar trabalhando assim. O bacalhau pode ser servido com vinho tinto, mas não necessariamente o vinho do Porto. O vinho do Porto ele tem muito sabor complexo. E o bacalhau ele também tem sabor complexo. Os dois vão brigar. Porque o bacalhau, por mais que ele é um produto leve, ele vai ter um sabor muito marcante. Então, é legal a gente trabalhar com um vinho mais leve, um vinho de entrada, ou até mesmo um vinho tinto, que não tenha tanto tons de madeira, assim, do Porto para a sobremesa, que daí ele já vai... Então, você começa com um prato mais leve e fecha com um produto mais encorpado, assim, na boca. O vinho do Porto não é bem o mais recomendado para acompanhar uma refeição, né? E vai melhor mesmo. Você vai tomar pequenas doses, assim, é uma explosão de sabores na boca. Então, tem gente que ama o vinho do Porto. Eu tenho o hábito de tomar bastante vinho do Porto, assim, e até acompanho, mas mais carnes, pratos mais fortes, assim, durante a refeição, mas eu sempre deixo ele pós-refeição. Como o Sr. José Henrique está colocando aqui, que é mais um vinho, é mais um aperitivo e não um vinho de mesa, né? Vou passar para a Larissa agora, eu vou tirar do Zoom, tá? Que a gente está vendo aqui. Isso. Vou colocar, então, agora as batatas, tá? Depois da gente ter colocado as natas. Por último, a batata. Por que por último a batata? Porque se você colocar as batatas antes, lembra que elas estão só com a casquinha dura, né? Você vai acabar ficando com a batata destruída. Uma pergunta que alguém pode, de repente, ter feito. Quanto de água de bacalhau você coloca? O importante é essa receita não ficar uma coisa dura, um creme duro. Tá vendo que tá um creminho molinho? Dá para ver? Tá dando para ver que é um creme mole. Essa é a consistência que é importante deixar. Se você quiser deixar para colocar, inclusive, a água do bacalhau no final, para você ter essa consistência, não é problema, tá? Então, agora, você vai ter colocado as suas batatas. Eu gosto sempre de deixar dar uma esquentadinha a mais, para como se tivesse, tipo, entre aspas, uma fervidinha, mesmo sabendo que não pode ferver a nata, né? Mas, enfim, eu gosto sempre de dar, tipo, mostrar para a nata que eu posso mais que ela. A hora que ela começa a querer ferver, eu desligo a nata, sabe? Eu gosto de fazer isso. E, basicamente, acabou a nossa receita, tá? Agora, é só o que a gente vai fazer é colocar Vamos colocar, então, agora na travessa, para finalizar e ir para o fogo. E fazer a prova dos 9, se realmente pegou ou não o nosso bacalhau. Que eu vou dividir em 2 travessas. Como eu disse para vocês, nós estamos aqui em várias pessoas. E para a Renata poder levar para a casa dela, para ela depois poder comer na casa dela o bacalhau de natas. Já que veio aqui para ajudar. Oi? Pode mandar uma aqui para Blumenau também. Eu vim só por causa da comida. Paulo, eu adoraria mandar para você, mas não dá, tá? Então, fica para a próxima. Quando você vier para Arapongas, você me avisa que eu faço questão de fazer esse bacalhau para você, apesar que agora você já sabe como é que faz uma receita tipicamente portuguesa. Como eu disse, a receita é de um restaurante lá de Portugal. Bom, eu vou agora, então, colocar o bacalhau na travessa. Dá para ver? Eu quero que põe na tela. Eu vou ter uma receita também. Agora a câmera da Renata mostra bem. Tá, então você vai colocar o bacalhau normal, tá? Na travessa. Como eu disse, eu vou colocar um pouco em um e vou pôr um pouco aqui no outro também, para a Renata poder levar para ela. Acho que vou ter que colocar um pouco mais aqui depois. Tá vazando embaixo? Eu descobri, gente, nessa live que eu tô sem travessa, sabe? Mas, enfim, tudo bem. Aceito de presente, né? Não, eu não preciso de presente. A Larissa tá querendo dizer que foi o aniversário dela na terça-feira, ela tá mostrando que ela aceita de presente, tá? Umas travessas. Não, gente, não precisa, não. Só foi o comentário que eu percebi montando essa live. Agora, uma coisa que é legal da gente falar é os finalmente, sabe? Aqui no Brasil, se eu fosse finalizar esse bacalhau, eu, sem dúvida, tá? Eu ia finalizar com queijo parmesão ralado. Não tem nem dúvida que eu faria isso. Como nós estamos trabalhando com uma receita típica portuguesa, eu vou finalizar do jeito que eles fazem, que é o que nós chamamos de farinha de rosca. Que, na verdade, para eles é a farinha de pão. Porque a farinha de rosca é a farinha de pão, né?
Então, ele é o nome que eles dão. Então, no final, a gente pega a farinha e polvilha por cima de toda a nossa travessa do prato, isso, para poder pôr no fogo. Gente, eu esqueci de falar, o fogo tem que estar ligado, tá? 180 graus, tá pré-aquecido, é que o meu já tá, porque a gente está com a receita ali pronta para a gente comer, a hora que para a gente provar para vocês, para ver se ficou bom. Renato, vou pôr farinha de rosca no seu, tá? Tô aceitando. Então, a farinha de rosca, ok. Beleza, tá? Então, essa é a carinha do seu prato. Qual que tá mostrando? Renato, filma bem perto ali. Ó. Essa é a carinha do prato. E aí você põe no forno. A receita diz que mais ou menos uns 20 minutos. Eu deixei no meu forno 30. Como eu fiz tudo num só, um prato maior primeira vez, os 20 minutos não foi suficiente. Eu realmente acabei fazendo em 30 minutos para poder dar conta de ficar num tanto gratinado como eu gostaria de fazer. Paulo, quer orientar a gente agora como é que faz essa questão de colocar no forno? Se tem alguma dica nesse sentido? Enquanto eu vou colocando esses no forno e pegando outro? Assim, na parte para fazer o gratinado ali, muito interessante, eu falo, a gente foge completamente do que nós estamos acostumados no Brasil, que é queijo, né? Então, assim, lógico que o queijo tem o sabor dele característico, que num molho, assim, ele agrega muito sabor. Mas a ideia da farinha ali, que é o prato, como realmente nós estamos reproduzindo um prato como realmente ele é lá, a gente tem que tomar um cuidado para essa farinha... Bom, eu agora, então, e ela amargar, já peguei o meu... Esse aqui acabou a bateria desse daqui? Tá, então tá pegando aqui. Ó, Pronto, estão ouvindo a gente? Estão ouvindo? Sim. Conseguem ouvir? Eu não estou conseguindo te ouvir, Paulo. É porque eu estava com... Falar? Não aqui. Tá normal. Pronto. Vou então usar um prato tipicamente pra gente... Tipicamente de praia, né? Para cortar aqui, para poder testar se o bacalhau de natas realmente ficou bom e se está apetitoso da forma como aparentemente ficou a nossa receita. Paulo, com que eu posso servir esse bacalhau de natas? Olha, no Brasil, o pessoal tem o hábito de servir muito arroz, né? Aí? A gente tem essa necessidade. Tá. Na Europa, eles servem ele como um prato único. Paulo está escutando a gente? Eu gosto mais dele de um prato único. Bom, vou finalizar aqui então, tá? O som tá ok. Eu vou provar a comida, já que infelizmente não estamos ouvindo o Paulo, de repente vocês estão e a gente não. Eu vou provar para ver se ficou bom. Olha a carinha dele. Batata com bacalhau e o molho. Gente, eu sou suspeita. Eu sou apaixonada por esse bacalhau. Não vou passar embaixo da mesa, só tem no armário aqui embaixo. Achei que a crosta da farinha de rosca ficou ótima. Super indico colocar. Essa é a primeira vez que eu faço com a farinha de rosca. Antes eu usava só parmesão. Mas ficou realmente muito bom. Eu acho que valeu. Valeu agora. A medição do óleo tá aqui na frente? Não, aqui acabou a bateria, que eu falei, é na Renata. Bom, gente, eu infelizmente não estou mais conseguindo falar com o Paulo. Não sei se ele está aí. O Paulo ouve a gente? Está conseguindo? Tá normal aqui. A Melissa ou não? Ele sinaliza que sim, mas eu não escuto ele. Paulo, então eu vou finalizar e vou pedir para você despedir das pessoas, já que você ouve ou não, tá bom? Quero agradecer a você que acompanhou a gente nessa série de lives do Peregrinando em Casa. Muito obrigado por ter acompanhado em todos esses momentos. Até domingo. Vocês vão conhecer ainda um pouquinho mais de Portugal. Aconselho você que não viu as outras lives, que procure aqui nas nossas mídias, tanto Facebook quanto Instagram, para que você conheça um pouco mais da cultura portuguesa. Quem participou de todas essas lives, comenta aí embaixo para que os outros realmente possam estar participando. Comenta o que você mais gostou, o que você mais gostou do que a gente teve aqui durante toda essa semana. Na semana que vem nós estamos mudando de país e eu não vou falar qual país, vou deixar de surpresa para que você possa estar nos acompanhando a partir de segunda-feira com uma outra live às 7 horas da noite também.
O meu muito obrigada, Paulo, muito obrigada. Quero que você se despeça, quero que você terminar de despedir, dá tchauzinho para eu saber que você finalizou e nós vamos aí para outra, vamos finalizar a live. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa live. Estamos peregrinando em casa, né? Então, nós vamos ter um novo país aí semana que vem. Eu acredito que vai ser bem bacana. E que o pessoal fique por dentro, assim, se tiver alguma dúvida. Agradeço a oportunidade que vocês deram de estar participando aqui longe e tudo. A Larissa estava um pouco nervosa quando ela falou, só vou conseguir cozinhar. Imagina, ficou lindo o prato, tudo. Estou aqui salivando com vontade de provar. E eu aguardo, então, nós vamos ter mais receitas no site da Sacratur, tudo no Facebook. Tchau, tchau, muito obrigado. Então, gente, muito obrigada. Ó, quem se perdeu, a gente tem nos links dos comentários, nós deixamos fixo a receita no blog. Então, só entra lá para você poder pegar todos os ingredientes e vai ter o passo a passo e as fotos também. A gente vai subir a última foto daqui a pouquinho, tá bom? E tchau, até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, Paulo. Obrigada. Tchau, Renata. Obrigada.